Bom dia, a paz do Senhor. Já estamos aqui para mais um devocional diário. Nem 5 horas da manhã são, mas o Senhor já nos acordou, então estamos aqui, porque do ontem Ele proveu tudo. Se acordamos, testificamos isso, né? O cuidado e amor dele para conosco. E tudo Ele proveu. Coisas até que nem vimos, Ele cuidou e providenciou, né? Quantas coisas a gente poderia estar sofrendo hoje de consequências, mas Ele nos sustentou, enviou seus anjos, nós não recebemos ataques e Ele está conosco, né? Mesmo que tenha acontecido algo, temos a certeza de que Ele proveu o cuidado. É um mínimo o que vivenciamos. Muitas coisas Deus permite para nos mostrar o que não fazer, não prosseguir com algo. Às vezes é livramento, é impedimento, é ensino, é correção. De repente, situações difíceis nos vêm para nos chamar a atenção para algo. E enquanto não entendemos, se confiamos, descansamos. Na palavra diz que é a vontade dele, do Senhor, que é a boa, a perfeita e a agradável a nós. Sabe a função de pai e mãe? Para ensinar, para corrigir. Às vezes a gente enfrenta a rebeldia, o filho para até de falar conosco, porque ele acha até que não é amado, que não gostamos deles, né? Mas é pela experiência que temos de vida e pelo amor maior que temos a eles, né? A gente enfrenta tudo isso, mantém o nosso não, porque sabemos que um sim ali o prejudicaria, né? Dar algo que ele está querendo e ele fica com raiva porque sabe que podemos dar, temos essa oportunidade de dar e não damos porque sabemos que aquilo não vai ser bom para ele. Assim é o Senhor conosco. Os nãos de Deus também são bênçãos e só entende e aceita e descansa nisso o tempo de Deus quem confia. Mas para confiar, a gente precisa conhecer o outro. Como que só de falar, né? Só de alguém que sabe, que já tem esse relacionamento de confiança com o Senhor, pode até nos contar quem é Deus e por que ele confia. Somente quando nós temos essa certeza, essa vivência, é que a gente vai esperar descansadamente, sabendo que o melhor de Deus está sendo fornecido, né? Oferecido a nós. Por isso, nós estamos aqui todas as manhãs, conhecendo melhor, buscando aqui receber, né, a revelação dele, porque é ele que se apresenta a nós, é ele que se revela a nós através da palavra dele. Aí é que nós conhecemos quem é o nosso Deus. E aí esse relacionamento vai se aprofundando e aí a gente vai descansando, vendo quem é esse Deus. Um Deus de poder, um Deus que se faz presente sim, um Deus soberano, que nunca perde o controle
e nos ama. E nos ama. Hoje vamos meditar justamente sobre isso, né? Deus em ação. No meio da Bíblia tem as chamadas páginas em branco, né? Que está entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu tenho até escrito nessas páginas em branco que são 400 anos, mais ou menos, do silêncio de Deus até a vinda de Jesus. Você imagina como esse povo ficou, né? E hoje eu encontro pessoas que Deus está em silêncio, né? Deus nunca mais falou, nunca mais apareceu. Como assim? Quando veio Jesus, a prova maior do amor de Deus, por que o maior amor? Como Jesus disse, né? Depois da ressurreição, que ele ainda ficou caminhando, se revelando, confirmando a vitória na cruz. E ele ali na ascensão, quando ia voltar ao Pai, ele disse o quê? Que deixaria o Consolador e habitaria no nosso interior. Para quê? Para dar força, para dar sabedoria, para dar orientação. E ele disse: eis que estarei convosco até que eu volte, né? Até o fim dos tempos. E é a nossa eternidade aqui no mundo, né? Porque quando ele voltar vai se findar tudo aqui, mas nós nascemos e morremos, então para cada um é essa eternidade de vida aqui na terra que eu estou falando. Então ele disse que nesse tempo nosso aqui estaria conosco todos os dias, consolando, animando, orientando, vindo junto. Sabe, aquele amigo fiel, aquele irmão fiel, sempre presente, em tempos bons, em tempos ruins. É esse Jesus que se apresentou a nós, que prometeu. E aqui ao ler, ao conhecer, a gente sabe que é fiel para cumprir. E como Deus não se manifesta mais no nosso meio? Ele está em nós, habitando no nosso interior, nos dizendo que está errado, corrigindo, mostrando o caminho certo, nos dando força para resistir às tentações. Como que venceríamos essas coisas aqui, estando aqui, nesse mundo que pertence ao maligno, pertence a Satanás? Não poderíamos, já teríamos sucumbido. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por ser conosco. Obrigada por sua proteção, seu cuidado, seu amor, sua paz, seu renovo. Obrigada por nos acordar. Obrigada por esses momentos que a gente compartilha em comunhão ou no nosso íntimo. Ah, Deus, obrigada pelas oportunidades onde o Senhor se manifesta, se faz presente, nos alcançando, nos dando força para prosseguir nos nossos momentos mais difíceis, naqueles momentos que estamos com medo, naqueles momentos que precisamos, Pai, do seu afago, do seu abraço. Ah, Senhor, obrigada. Nos momentos mais difíceis, o Senhor se faz presente, aqueles momentos que a gente nem entende o que está acontecendo, e a gente vai sentindo que o Senhor está presente, porque a gente vai sentindo o Senhor nos encher.
da sua paz, do seu renovo. Como explicar, Senhor, que a situação nem se resolveu ainda e nós já estamos bem? Como, Pai, em meio ao fogo e a gente em paz, não sentindo as dores das queimaduras? Oh, meu Deus! Muito obrigada, Deus, porque nada fiz para merecer isso, nada faço para merecer isso, esse amor. Mas o Senhor ama. Ah, Pai, obrigada, Deus. Obrigada por proteção. Obrigada por terminar o dia, Deus. Um dia difícil, mas a gente o finda porque o entrega de manhã nas suas mãos. Obrigada pela rica oportunidade de cada momento de te louvar, de adorar, tudo em gratidão por tamanho amor. Tão falha, tão pecadora, tão má, mas o Senhor está sempre de mão estendida, de ouvido atento à oração, e merecidamente o Senhor me ama. Oh Deus, obrigada, Pai, por me ouvir. Obrigada, Senhor, por executar o que eu te peço, guardar minha família, guardar o meu emprego, o meu dia. Quanta coisa o Senhor providenciou para que eu vencesse o ontem. O Senhor deu a vitória sobre o dia de ontem. Obrigada, Pai, por ouvir as minhas súplicas, o meu clamor, por suprir todas as necessidades para que eu hoje estivesse aqui. E aqui estou, porque preciso do seu renovo, preciso da força que da minha, meu Deus, eu já teria sucumbido. Ah, Deus, a gente nem acorda se não for o Senhor preparando um novo dia, querendo que vivêssemos um novo dia. Ah, Pai, o Senhor está provando quando a gente acorda que tem propósitos as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Te entrego esse dia nas suas poderosas mãos. Vai à frente, Deus, de nós. Prepara o caminho, prepara o espaço onde tiver de estarmos hoje. Vai à frente, Deus. Protege-nos de todo intento do mal, de querer fazer com que a gente não creia, com que a gente desanime, com que a gente erre para que ele nos aprisione. Não nos deixe esquecer que o Senhor quer sempre nos colocar de pé, nos perdoando, nos refazendo. Ah, Senhor, ajuda-nos, Pai, a identificar as nossas falhas, para que a gente não se mantenha aprisionado nas mãos de Satanás. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir em direção a Ti, nos seus caminhos, Pai. Eu já quero lhe agradecer, no nome santo de Jesus, agora aqui, Pai. Fala aos nossos corações. Dá-nos o Teu entendimento através do Teu Espírito, Pai, para que essa palavra aqui seja semente que cresça e dê frutos, Deus. Obrigada, Pai. Amém. É Deus em nós, irmãos, e através de nós. Essa não é a verdade, né? De Deus estar em silêncio, de Deus não falar mais conosco, não vemos mais milagres. O milagre é a gente prosseguir. O milagre é a gente estar dizendo sim para Ele, eu aceito. O milagre é continuar em meio às perdas, em meio às dificuldades.
Ah, Senhor, o milagre é uma mãe perder seu filho, é um pai não saber mais onde conseguir o sustento para sua casa. O milagre é aquele jovem ter tudo ofertado a ele, à sua volta, as coisas do mundo, e ele dizer não na força de Deus. Deus está presente e Jesus em nós e através de nós quer provar para o mundo essa certeza. Hoje é conosco, sabe? Quando já disse, inclusive aqui, quando eu falo do capítulo 29 dos Atos dos Apóstolos. Se você abrir esse livro de Atos na Bíblia, você vai ver que só vai até o capítulo 28. Mas eu digo que o capítulo 29 existe, porque os Atos dos Apóstolos, o capítulo 29, é a continuação, porque agora é conosco. Nós é que somos os apóstolos hoje. Nós é que temos que ter esses atos, né, de prosseguir, de evangelizar, de levar ao mundo a mensagem. Eles pararam, a Bíblia vai até o 28, nos contando os atos dos apóstolos, né, os discípulos depois de Jesus, agora apóstolos. Agora é conosco. Agora é a missão que Deus coloca diante de nós. Anunciar a obra. Dizer para o mundo que existe um Deus pronto para dar a mão. Sabe quando Jesus disse do jugo suave, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Oh, meu Deus! Sabe assim, você tá cheio de bagagem, com dificuldade, sem força para continuar carregando, e chega alguém, deixa eu te ajudar. E aí você, ai meu Deus, obrigada, né? Porque eu não estava conseguindo sozinho. É assim com Deus. Ele vem e nos ajuda. Muitas das vezes a gente não entende por que ele não nos livra do problema. Tem problemas que são necessários para fazer com que a gente entenda. Às vezes Deus permite situações para que a gente sinta a presença dele. Às vezes ele permite que enfrentemos dificuldades para provar o poder dele. Tem muitos acontecimentos na palavra que vimos isso. Sabe aquela tempestade com os discípulos enfrentando ali? E eles terminaram a situação dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Ali Jesus firmou a fé daqueles homens, porque eles estavam sendo o quê? Preparados para ser apóstolo. Então eles tinham que ter experiências, e hoje nós temos essas experiências aqui, como hoje, Deus falando aos nossos corações. Lembra que a gente iniciou dizendo que Jesus falou do Espírito habitando em nós? Ele estaria em nós? Para quê? Para nos fazer entender a palavra, para nos preparar para quando chegar a alguma situação, ele aqui nos lembra do que a gente colocou para dentro. Como que ele vai nos lembrar se a gente não estudar? Amém? Vamos meditar hoje na palavra do Senhor? O pastor que compartilhou conosco dessa inspiração, desse devocional, diz assim: quando estive nas montanhas de Golan, com o mar da Galileia brilhando à distância, ouvi o relato do nosso guia judeu ao falar sobre a sua participação na Guerra dos 6 Dias em 1967, o ano que eu nasci.
Os seus relatos vividos da vitória de Israel sobre os inimigos maiores e mais poderosos me fizeram lembrar das histórias bíblicas que aprendi na infância. Olha a Bíblia aí presente nas nossas vidas. Mesmo crendo que Deus moveu indivíduos e nações através da história para cumprir os seus propósitos, às vezes chego a pensar que Deus parou de trabalhar na vida das pessoas ao terminar de escrever a Bíblia. Agora que ele é menos visível, concluo que também está menos envolvido. Mas isto não é verdade. Ainda que Deus tenha concluído seu livro, ainda não terminou de contar a história e está simplesmente usando uma forma diferente de comunicação para contá-la. Nos tempos bíblicos, muitas vezes Deus se comunicou de formas tangíveis, visíveis, audíveis, blocos de pedras, pilar de fogo, voz suave e branda, para destacar alguns exemplos. Mas com a vinda de Jesus, tudo mudou. Ele disse aos seus seguidores que o Espírito de Deus habitaria não somente entre eles, mas também em seu interior. Quando desejo que Deus se comunique de maneira que eu possa ver, ouvir ou sentir, preciso lembrar que Ele está fazendo algo ainda melhor. Ele está vivendo dentro de mim para que, através da minha vida, o mundo seja capaz de ver, ouvir e senti-lo. O Espírito de Deus vive em nós para agir através de nós. Olha a mensagem de Deus a nós hoje, irmãos. Olha o nosso comprometimento. Nós somos representantes, embaixadores, como Paulo diz, da palavra de Deus. Hoje estamos aqui, para conhecer. Como que eu vou falar de algo que eu não conheço? O entender, aqui, o Espírito Santo se revela. Amém? Nós vamos ler em João capítulo 14. Um texto lindo, né? Que inicia: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Oh, meu Deus! Aqui, olha, o pastor coloca para a gente ler através João 14, a partir do verso 15. Mas eu vou voltar um pouquinho, que esse texto é maravilhoso. Depois leem todo esse capítulo 14. Oh, meu Deus! Ele diz assim, vou voltar aqui no 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus continua.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E foi o que aconteceu. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, o irmão, o outro discípulo, sem ser Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus disse para ele: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é a mensagem do Senhor a nós hoje. E aqui, no rodapé da Bíblia, está dizendo assim, ó: o amor a Cristo é o alicerce da verdadeira obediência. Sem amor a Cristo, o esforço humano de guardar os seus mandamentos torna-se legalismo. Por isso que Jesus sempre diz, né? Ele veio cumprir a lei, mas assim, de forma agora correta. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, já se sacrificou uma vez. Não tem mais sacrifício, agora é conosco. Ele já conquistou, né, a salvação. Ele venceu a morte. Agora, quem crê nele e nessa conquista, né, nessa redenção, nesse acesso ao Pai, crê que ele é o enviado, o Messias prometido, se arrepender, aí alcançaremos a salvação. Aguardamos a vinda dele. E como ele diz, não se turbe o vosso coração. Ah, meu Deus. E ele diz aqui, ó: a pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior. Os que amam sinceramente a Jesus e obedecem às suas palavras experimentarão a presença imediata e o amor do Pai e do Filho. O Pai e o Filho vêm aos crentes através do Espírito Santo. Deve-se notar
que o amor do Pai por nós depende de amarmos a Jesus e de sermos leais à sua palavra. Quem não observa os ensinos de Cristo não o ama pessoalmente. E quem não o ama não tem a verdadeira fé salvífica. Dizer que uma pessoa permanece salva mesmo quando deixa de amar a Cristo e passa a viver uma vida de imoralidade, de crueldade, está contradizendo ao modo direto esses e outros ensinos de Jesus a respeito do amor, da obediência e da presença do Espírito Santo em nós. Para o crente do Novo Testamento, o aspecto mais importante do Espírito não é sua grandeza nem o seu poder, mas a sua santidade, seu caráter santo manifestado na vida dos crentes é o que mais importa. Quando uma pessoa crê em Cristo, recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar e permanecer nele. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar sua responsabilidade quanto à salvação e permanecer em Cristo. Esse permanecer quer dizer habitar. Isso aqui, quando eu li, lembrei do Salmo 91, que começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, não é para visitar, não é para aquele que vai de vez em quando, é para aquele que habita. E aqui está dizendo, é esse o significado de permanecer. Então, mesmo com os nãos de Deus, mesmo clamando, suplicando e não vendo, se confia, descansa e permanece. Não é como aquele que só quando precisa e aí vai lá e tal e segue, mas basta pesar a mão do Senhor em ensino, em correção, ou não receber o que está pedindo. Ah, se afasta. Ah, que eu entrei para a igreja, tudo piorou. Por quê? Achou que tudo ia se resolver simplesmente porque está indo? Impôs um preço? Barganha? Negociou sua fé? Não entendeu nada, busca mais para entender. É preciso ser contínuo, permanecer é isso, é todo tempo, difícil ou não, vamos juntos. Isso é confiar, né? E aqui está dizendo as condições mediante as quais permanecemos em Cristo. Quer dizer, conservar a palavra de Deus continuamente no coração e mente, tendo como guia das nossas ações. Também é preciso cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele a força e a graça. É preciso também, para permanecer, obedecer aos seus mandamentos. Só assim estaremos sempre no seu amor, amar uns aos outros, conservar a vida limpa. Isso que? Mediante a palavra. Como Jesus disse, o Consolador nos instruiria, nos daria a direção e principalmente a força para resistir às tentações, aos erros. Sozinho não conseguimos. É só no poder dele.
resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo nos submetendo à orientação do Espírito Santo. Hoje, o Senhor está nos confirmando que é Ele em nós, para através de nós alcançar vidas. Sabe o ide do Senhor? E não somos nós que convencemos. Tem muitas pessoas que têm receio de falar de Deus. Às vezes o Espírito Santo chama, né? Envia as pessoas e a gente fica assim, mas ele não vai aceitar, ele vai me recriminar, eu não vou conseguir me fazer entender. Não é você. O Senhor está te dando o privilégio e a oportunidade de obedecer, porque é um mandamento o ide. E ele está querendo chegar naquela pessoa. E é ele, é o Espírito Santo que vai se revelar a ele, a aquela pessoa. Você só está chamando aquela pessoa a atenção, você só está se mostrando para Deus que você está disponível a ser usado por ele. Sabe, assim, Senhor, eis-me aqui. Me fez lembrar aquela passagem de Isaías, né? Na visão dele, não sei se é o capítulo 5 ou 6 do livro de Isaías, mas é lindo porque de cara Isaías disse não ao chamado, né? Deus chamando ele, e ele disse não quando ele fala, né? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas impuras. É verdade. Mas o que acontece ali? Quando ele é tocado com o fogo do altar, né? Quando o anjo pega do altar de Deus a tenaz de fogo, né? Com fogo, e toca nos lábios dele, ou seja, o purifica, o limpa. E aí, Deus quando fala, né? A quem enviarei? E Isaías já fala, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus me mostra ali? Que é Ele que prepara, é Ele que nos torna aptos para a obra dele. E Isaías já se sentiu pronto, preparado. Eu imagino ele com a mãozinha levantada. Eu aqui, olha, envia-me a mim. É assim, hoje, Deus conosco. Ele que nos prepara. É Ele que nos capacita. Para onde Ele quer que vamos ou estejamos, Ele vai trazer o necessário. Aquele fraco vai se tornar forte, aquele que não sabe falar não vai nem acreditar porque as palavras fluem. Lembra de Moisés colocando um monte de empecilho quando Deus o chamou e ele, que eu sou gago, eu não sei falar, como é que eu vou chegar diante de Faraó? Mas o Senhor é quem usava a voz de Moisés, né? Colocou até Arão ali à disposição dele. Foi o Senhor quem trabalhou no coração de Faraó. Faraó achando que estava todo cheio de poder ali, né? Era Deus usando ele para mostrar para o seu povo o poder dele. Deus usa até o mal para alcançar pessoas. Tem situações que a gente pensa que é o diabo, até o próprio diabo pensa que é ele ali, ó. Não é. Todos somos instrumentos. Cabe a nós ter o cuidado para ver se estamos sendo usados pelo Senhor ou pelo mal. Por isso temos que estar vigilantes. Sabe aquele momento que a gente fraquejou e acabou falando palavras para alguém que o matou, fez ele parar, fez ele se afastar, fez ele desanimar?
Sabe aquele momento, às vezes até dentro da nossa família ou dentro da igreja, que a gente entristeceu alguém? O próprio Espírito Santo nos lembra, nos incomoda para reparar a situação, porque Deus nos ama. Porque são nesses momentos errados que a gente peca, que Satanás se aproveita e, através do sentimento de culpa que estamos nos sentindo pequenininho, ele aproveita para nos afastar do Senhor. Sabe aquele filho pródigo que voltou? O pai não esperou nem o filho pedir perdão. Já foi abraçando e colocando de volta o anel de filho no dedo dele. Quem foi que recriminou? O irmão que estava dentro. Não foi do mundo, não. Foi aquele de dentro que não entendeu e veio, pai, mas eu tô aqui, eu não pequei, eu não te abandonei, tô aqui, nunca deixei de fazer, de cumprir com o meu trabalho, com a obra aqui dentro. É aquele que dentro da igreja olha com olhar julgador para aquele que errou. De repente aquele irmãozinho errou, tá voltando arrependido para tentar prosseguir ali, se arrependeu e veio buscar o perdão do Senhor. E a gente recebe julgando e já condenando. Quem somos nós? Quando que era para ser abraçado, como o pai fez quando contou, Jesus contou isso no filho pródigo. O Senhor fez festa para aquele filho que voltou. E quem estava dentro não entendeu. Por isso eu estou dizendo, a gente tem que ter cuidado. Porque o Espírito Santo é que tem que a gente dar ouvidos, né? Ele incomoda e que bom que você tá aflito aí, ó, cheio de aflição dentro de você. Procura ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, volta. Ou então vai lá se reparar diante de alguém, de uma situação. Que bom! O Senhor está te dando a oportunidade, te chamando de volta, te orientando a consertar e voltar a viver em paz, na paz dele. Porque quando a gente obedece e vai lá se corrigir, aí o diabo perde. Enquanto você estiver resistindo aí, não, mas eu não fiz nada, foi ele que fez comigo. Enquanto você estiver com esse pensamento que não é de Deus, você vai continuar sofrendo. Então, enquanto você não está se sentindo em paz, tem alguma coisa errada. Quando as coisas são do Senhor, a gente sente gozo, paz, alegria, contentamento. Que bom que o Espírito Santo não está te deixando ficar em paz. Porque ele está te dizendo, se conserta, se repara, é a oportunidade dele a você. Lembra de Davi? Já pensou se Davi não tivesse obedecido ao Espírito Santo e voltado em oração, em jejum, depois de pecar? Por que Judas se suicidou? Já pensou se Judas tivesse entendido os ensinos de Jesus realmente? Tivesse compreendido o tamanho do perdão de Deus? Ele não teria se matado. Davi também teve motivos para morrer enforcado, para se suicidar. Olha o tamanho do pecado de Davi com Urias, seu servo fiel. Davi simplesmente roubou a esposa de Urias, traiu Urias, traiu a Deus. Mas compreendeu que o tamanho do amor perdoador de Deus é maior que qualquer pecado que possamos vir a cometer. Se Judas tivesse compreendido isso, ele não teria se enforcado.
ele teria se voltado para a obra, ter sido um grande apóstolo. Para isso, Jesus os preparou, os seus discípulos. E hoje nos prepara também, através do Espírito que habita em nós, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. Temos o Senhor hoje habitando. Jesus está em nós e quer se manifestar através de nós, como nós iniciamos dizendo. Deus não está em silêncio. Deus não está longe. É isso que a palavra de Deus hoje está dizendo. Deus nunca se fez tão presente nos nossos dias, operando, agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe hoje, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por ministrar essa verdade aos nossos corações hoje. Nos prepara, Pai, para a tua obra. Nos direciona. Nos fortaleça, Pai, para que a gente rompa as barreiras, quebre as cadeias e vença as correntes de Satanás que nos aprisionem em alguma área da nossa vida e que a gente possa mostrar como para alguém que está também aprisionado, abandonou, porque está se sentindo indigno de voltar. Pessoas que eram grandes para ti, Deus, na tua obra. Servos usados poderosamente por ti, Deus. Ah, Senhor, traz de volta os seus. Lembra através do Santo Espírito a eles como era estar na tua presença, como são as tuas verdades, Deus. Ajuda, tira toda cegueira espiritual, Deus. Ah, Senhor, dá-nos o teu entendimento. Eu quero lhe agradecer no nome santo de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Tome esse novo dia nas suas mãos, Pai. Dia que o Senhor está nos concedendo, que nem começou ainda. E já estamos aqui. O Senhor está nos alcançando primeiro, Deus. Ajuda-nos, Pai, que terminemos esse dia com o Senhor nos concedendo vitória sobre ele. Toma os nossos nomes, as situações que oramos e colocamos diante de ti, Deus. Vai cuidando de tudo e descanse os nossos corações, confiando que é ao Senhor que entregamos, o único que nos conhece, sabe do que necessitamos e descansamos, porque é a ti que estamos entregando o nosso dia. Amém. A paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um bom dia na presença de Jesus. E até amanhã, com mais um alimento, com mais um devocional diário. Amém?